Olá, muito bom dia, graça e paz de Jesus Cristo seja com a sua vida, sua casa e sua família mais uma vez. Quero compartilhar um texto que se encontra aqui no Salmo de número 13. Nós vamos ler esse salmo todo, são 6 versículos apenas, e há uma grande lição para mim e para você aqui, um grande princípio da palavra de Deus contido nesse salmo para mim e para você. Salmo 13, versículo 1. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação, e cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, o tema dessa mensagem é o poder de uma oração. O poder de uma oração feita aqui por Davi. É interessante que esse salmo, a primeira e a última fala, ou a última frase, a primeira e a última frase de Davi, elas são completamente distintas e opostas, podemos assim dizer. Porque Davi começa dizendo, até quando, Senhor? E ele termina dizendo, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. O que aconteceu com Davi? O que aconteceu com este homem para que a sua fala ou a sua expressão fosse tão diferente do início ao final deste salmo? Nós vamos ver aqui. Davi, inicialmente, ele começa a expressar os seus sentimentos, ele vai construindo a expressão da sua emoção, da sua realidade emocional, questionando algumas coisas. Até quando, Senhor? E eu fico pensando quantas vezes eu e você também nos questionamos. Talvez você esteja se questionando a respeito de alguma realidade da sua vida. Até quando isso vai? Até quando essa situação vai permanecer? Até quando esta realidade permanecerá do jeito que está, sem que haja uma mudança, uma transformação, uma mudança de rumo? E Davi vai expressar alguns dos seus sentimentos aqui, queridos. Primeiro, Davi vai falar do seu sentimento de abandono. Ele diz assim, até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Depois, Davi continua dizendo, olha, até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? E agora não é só um abandono, mas ele está expressando aqui um sentimento de rejeição. É como se Deus virasse o rosto para ele. Mas ele vai além. Ele vai dizer, olha, até quando eu vou ter que sentir tristeza no meu coração, dia a dia? Até quando essa tristeza que permanece, essa tristeza que não passa? Davi está falando aqui agora de um sentimento depressivo. Então alguém que se sente abandonado, rejeitado, agora se encontra numa condição depressiva e, consequentemente, ele vai expressar aqui a sua impotência diante dessa realidade. Ele diz assim, até quando o inimigo se levantará contra mim? Talvez o inimigo fosse ele mesmo, os seus próprios sentimentos, a sua própria condição que o colocava para baixo. Mas é interessante que a vida de Davi, o momento de Davi, o sentimento de Davi, ele muda a partir do versículo 3, quando Davi faz então uma oração. E ele diz assim, Senhor, atenta para mim, ilumina os meus olhos. Davi faz uma oração, e através desta oração, a sua condição emocional é completamente transformada por Deus. E é exatamente isso que eu quero desafiar você. Eu não sei como você se encontra, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer a você que a mesma realidade que Davi enfrentou, o mesmo princípio que
se colocou sobre a vida de Davi a partir da sua oração é o mesmo que está disponível para mim e para você. Depois que Davi ora, a impressão que nós temos é que são duas pessoas diferentes. Porque uma está expressando todo o abatimento, toda a sua condição emocional de depressão, de abatimento, de impossibilidade, de incapacidade. Mas a partir do momento que Davi passa de tão somente colocar para fora as suas emoções, mas ele pede uma intervenção de Deus, a sua realidade muda completamente. E aí Davi vai dizer no versículo de número 5, no tocante a mim, eu confio na sua graça. A partir da oração, querido, Davi passa a ter novamente esperança. Aquele homem que se sentia desencorajado, se sentia abandonado e até mesmo rejeitado por Deus, triste, agora está dizendo, no tocante a mim eu confio na tua graça. Eu confio no teu favor, não porque eu mereça, Senhor, mas porque o Senhor é um Deus bom. Porque o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor é um Deus que favorece aqueles que não merecem. Então Davi começa a expressar aqui esperança. E é isso que Deus tem para você. Deus quer colocar esperança no seu coração, mas é preciso que você se volte a Ele, que você busque a Ele. A segunda coisa que Davi vai expressar aqui, como expressão da transformação que houve no seu interior a partir da sua oração, é a sua alegria. Ele diz assim, regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi está dizendo assim, olha, o meu coração se alegra na tua salvação. Davi começa a contemplar então um Deus que salva, um Deus que livra, um Deus que contempla assim, um Deus que não o abandona como ele se sentia abandonado, um Deus que não rejeita aqueles que o buscam como ele se sentia rejeitado, e um Deus que se coloca como Deus Todo-Poderoso diante das nossas impossibilidades, da nossa incapacidade, da nossa impotência. Davi está dizendo, agora eu posso ter não somente esperança, eu tenho não somente esperança, mas eu tenho alegria, porque eu me lembro do Deus que é o Deus Salvador, que enviou o seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário, para morrer por você na cruz do Calvário. E Davi, por fim, vai expressar então a sua gratidão a Deus por aquilo que Deus havia feito a ele. A partir de uma oração, ele vai dizer assim, eu cantarei ao Senhor, porquanto ele me tem feito muito bem. Vou repetir. O mesmo homem que começou dizendo até quando, Senhor, termina dizendo, eu cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. É a gratidão. Através da oração, querido, Deus nos traz esperança. Através da oração nós temos de novo alegria no nosso coração. E através da oração nós vamos poder expressar gratidão a Deus, porque os nossos olhos vão ver. Davi pediu, ilumina os meus olhos, e Deus iluminou os seus olhos, para ver o quanto Deus já tinha sido favorável a ele. Eu cantarei ao Senhor porque ele tem me feito muito bem. Eu sei que Deus tem feito muito bem para você também. Eu sei que Deus tem sido favorável para você também. Portanto, se volte a Ele. Ore a Ele, faça essa oração, peça para que Ele abra os teus olhos, para você contemplar tudo aquilo que Ele já fez por você. E a maior de todas as coisas foi ter enviado Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar, a fim de que os nossos pecados sejam perdoados e nós tenhamos a esperança de uma vida eterna. Eu quero orar com você. Pai, nós queremos te dar graças pela tua presença e pela tua palavra. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor fez na vida de Davi e por aquilo que o Senhor faz na nossa vida ainda hoje. A partir do momento que nos colocamos diante do Senhor pedindo, Senhor, ilumina os nossos olhos, abra o nosso entendimento para que nós possamos ver o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é gracioso, o quanto o Senhor tem nos favorecido, para que possamos experimentar de novo de uma alegria que talvez tenha ficado perdida ao longo dos dias ou ao longo desses últimos tempos. Pai, que o Senhor alcance o coração de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. E nós te agradecemos pela obra que o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas que neste momento estão ouvindo a tua palavra. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Querido, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo encontro.